Irmãos, eu não posso dizer que eu vou pregar, mas vou contar alguma coisa da minha vida até também. O pastor disse o seguinte: qual é a razão de tantos anos na presença do Senhor, andando com o Senhor? Isso deve ter algum motivo, e tem motivo para valer, meus irmãos. Deus disse certo dia a Abraão, no capítulo 17, e o verso 1, terminando aquele versículo, ele disse a Abraão estava com 99 anos, está mais na minha frente, 9 anos, mas Deus renovou aquele homem, e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, já está dito, viver na presença do Senhor não é momentâneo. Esse culto aqui é o sinal de quem está andando com o Senhor. Aqui está revelando uma igreja, uns crentes que estão andando com o Senhor. E é por isso que acontece esse trabalho, porque a igreja está andando com o Senhor. Então andar é viver. Anda na minha presença para sempre e ser perfeito. Não é apenas a chegar aqui nesse horário e é muita bênção e amanhã esquecer. Não, é continuando andando com Deus. Irmãos, minha vida, eu estava contando, quando ele me perguntou, eu falei, aos 8 anos de idade, isso era em 1940, eu já estava com 8 anos, viu? E de maneira que foi a primeira igreja, o trabalho que meu pai começou. Eu boto o celular de vez em quando cantar a igrejinha da roça. Eu fico revivendo a igrejinha da roça. Quando ele cortou lá uns pauzinhos, fincou assim, botou uma travessa, daqui e de lá, e botou umas lascas de pau. A mesa era um caixote, a luz era uma lamparininha, e o auditório era os filhos que ainda estavam pequenos, e mais uns parentezinhos. Aquela igreja cresceu, de 35 a 40 ela organizou. E no dia da organização, meu pai vinha na igreja aqui, perto de Resplendor, num lugar chamado Boa Esperança do M. Você conhece, né, rapaz? Ali tinha uma igreja batista que era a mãe de lá. E ele vinha 72 quilômetros, quase todo mês, na assembleia da igreja, e voltava. O pastor era um pastor de cor, uma cara bexigosa, um homem simpático, pregava muito bem. Então, no dia da organização da igreja, que estava o templo, os enfeites, o missionário da Suécia estava presente, e eles fecharam o templo e deram a chave ao meu pai, e falou, vamos retirar do lugar. E retirou, e acenderam mais umas outras lamparinas, e começou aquele homem alto, os olhos azuis, lendo o Salmo 24, e quando chegava naquele lugar, ele dizia, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O grupo da igreja, o grupo de crente fazia um contracoro e perguntava, quem é esse o Rei da Glória? E ele tornava a dizer, o Rei,
levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E foram abrindo a porta e entrando, até que chegou lá, onde podia chamar de púlpito, era um estradozinho, e ali ele colocou e dizia: o Rei da Glória entrou para ficar. Aleluia! Meus irmãos, isso me marcou o coração de uma criança de 8 anos. Eu nunca esqueci do Rei da Glória que entrou para ficar. E meus irmãos, eu não deixei de ser criança, continuei criança, era até muito levado, fazia muita bagunça, mas o Rei da Glória estava presente. Isso é muito importante. Meus irmãos, então, a presença de Deus, ela cura, ela traz alegria, ela traz paz, ela abre o caminho, ela abre a maneira de passar. Quando os apóstolos estavam no mar, diz lá então Marcos, que Jesus lá no monte viu eles lá batalhando, está lá em Marcos 6, e a noite inteira lutando com o vento contrário, porque Jesus estava ausente. Quando a presença de Jesus chegou, eles até assustaram, mas o vento parou e o mar aquietou e eles continuaram a viajar, porque é importante, meus irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas. A coisa é tão boa andar com Deus, viver com Deus, ter a presença de Deus, que Enoque se atreveu a andar com Deus, meus irmãos, e ele gostou tanto que ele andou 300 anos com Deus. E foi eles ficaram tão íntimos, que diz alguns pensadores, que ele chegou tão perto da divisa, da eternidade, que Deus falou com ele: amigo, pisa para cá. E ele pisou para lá, e está esses anos todos lá, com Deus, andando, porque ele começou a andar com Deus e ele então pisou na eternidade. Meus irmãos, é importante andar e ter a presença de Deus na vida. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Irmãos, Moisés, então, quando Deus disse que era para ele ir, ele disse: o senhor vai. E Deus falou: eu vou com o senhor. E ele falou: se o senhor não for comigo, não me manda não. Porque eu não vou sem o Senhor. Porque a sua presença é que me faz eu ter vitória. Se eu for sozinho, eu vou ser derrotado. Eu preciso ir. E Deus, então, eu vou contigo. E ele foi na sua jornada, porque foi na presença de Deus. E Deus está neste lugar, nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jacó, quando ele saiu de casa, tinha aprontado lá com o irmão, e agora ele tinha de fugir, e ele ia lá para a casa dos parentes, lá para a casa de Labão, seu tio, e ele parou num lugar, e até então ele conhecia o Deus do avô, e o Deus do pai, mas ele não tinha o Deus dos pais. E ele dormiu, e meus irmãos, e teve aquela visão. Quando foi de manhã, acordando, ele fez um voto. E o voto que ele estava agora para caminhar, entrar num deserto. E aquilo ali não era perto, não, era muitos dias que ele ia viajar, não sabendo o que é que ia acontecer no trajetório dele.
ia passar entre feras, entre pessoas que ele não conhecia. E ele disse: se tu fores comigo, a coisa que eu preciso é a tua presença. Porque agora eu estou sozinho. O meu pai ficou, o meu avô ficou. E eu estou agora entre o céu e a terra. A riqueza ficou toda. E eu só tenho um carcário. Mas eu preciso da tua presença comigo. Meus irmãos, ele fez um voto muito interessante. Eu até já preguei isso, dizendo que depois ele disse: e se o Senhor me guardar na viagem que eu faço, a proteção, eu também preciso da tua proteção. E me der pão e roupa, o Deus da providência. Ele queria o Deus presente, andar na presença de um Deus que resolvia o problema. Era a sua proteção, era a sua provisão e era a sua paz. E ele diz: se em paz eu voltar à casa do meu pai, tu serás o meu Deus. Tu serás o meu Deus. Eu assumo um compromisso com o Senhor. Este lugar é a casa de Deus. Isso tudo que o Senhor me der, eu dou o dízimo. Ele fez um contrato com Deus. E Deus dispensou a sua bênção na companhia com ele. Deus estava presente. A presença de Deus estava. Ele passou 20 anos. Trabalhou lá 14 anos para o sogro. Perdeu na vida 14 anos. Não perdeu que ele ganhou 2 mulheres, né? E foi bem recompensado. E meus irmãos, e ele trabalhou 6 anos para ele. E tornou-se o homem mais rico que podia ser. Quando ele voltou, por causa da presença de Deus que faz prosperar. Irmãos, a presença de Deus traz prosperidade. Tem tanta gente querer ser próspero. O caminho é andar com Deus, viver com Deus, ter a presença de Deus. Com 6 anos, eu já fiz a conta, quando ele voltou, que ele deu o presente para o irmão. Ele deu 580 cabeças de criação para o irmão, como presente. Se você somar, você vai ver que dá 580. Ele estava bem de vida. Com 6 anos, Deus faz o homem prosperar, a pessoa prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aos 14 anos, agora já era adolescente, um dia pregava um outro missionário. Aquele era da Suécia, o outro era americano, da América, Stephen Jackson. E aquele homem pregava, e eu removia para lá e para cá, e não tinha jeito. E quando ele começou a cantar, meus irmãos, chamou, vamos cantar. E cantando o hino do cantor cristão, que quase 152, quem quer ajudar outros a chamar. Meus irmãos, eu fui tomado por uma presença gloriosa de Deus. Num domingo de manhã, eu chorava, eu lamentava, eu gritava no meio da igreja batista tradicional. E eu fazia o meu barulho, e Deus estava trabalhando comigo, me mudando, me salvando, me chamando para o ministério, e esse ministério que Deus me deu, então foi dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E daí começaram
muitas outras vezes. Eu posso pensar, meus irmãos, a minha experiência com Deus daí para frente, nas enfermidades. Irmãos, foi aqui em Valadares. Eu já estava vindo por aqui, né? Andando por aí. Mas deixando só uns recadinhos por aí, porque eu viuvei e fiquei 11 anos sozinho. Não queria mais compromisso comigo. Mas depois, quando a minha mulher morreu, eu só queria morrer também, mas não morri. Pelejei para morrer, não morri. Falei, então, agora se eu vou ficar velho, eu vou arranjar uma coitada para cuidar desse velhinho aqui. Arranjei essa aí. Ô, bênção do céu. Isso não é gente não, isso é anja. Isso, e meus filhos são muito satisfeitos com o cuidado que ela tem. Eu procuro fazer também o que eu posso. Mas, irmãos, eu estava aqui no bairro Santa Rita. É Santa Rita mesmo, tem isso aí, não tem? Um bairro lá em cima, perto da igreja do Fanuel. Na casa de uma sobrinha. E eu estava tomando um banho. E no banheiro eu fui acometido por uma trombose. Deu um choque na perna. Eu já saí quase sem poder andar. E dali eu ia para o Rio, do Rio ia para Rondônia, as passagens de avião no bolso, não pude ir e voltar. E sofri muito. Tratei com um médico chamado Dr. Paulo, daquela área, especialista naquela área. E ele foi cuidando. E um dia ele tirava a chapa e mais chapa. Um dia que eu entrei no consultório, ele olhou para mim quando eu sentei e falei assim, tem uma coisa estranha com o senhor, viu? E ele, médico para mim, de repente nós somos amigos. Nós estamos rindo, contando história. Ele disse, olha, a sua veia artéria está entupida. E eu estava para operar. Mas aconteceu um fato que não acontece com ninguém. Poderá acontecer com uma criancinha. De 1 milhão de crianças ainda pode acontecer, mas com a sua idade não acontece. De maneira nenhuma. A sua veia, ela criou outra e desviou e pegou embaixo. E a operação está feita. É por certo, é que você anda muito bem com o homem lá de cima. Porque isso aí só é milagre. Eu não creio em milagre, mas também não tem explicação. E é porque você anda conversando muito com aquele homem lá de cima. E que aconteceu? Eu disse, aquele homem lá de cima é o meu Deus. Aleluia. É o Deus da glória. É aquele que o Senhor não quer conhecer. É esse que o Senhor ia fazer a operação. E não fez. Meus irmãos, são tantas horas. Se eu for contar aqui, eu vou longe, viu? Esse tempo de 90 anos. Uma irmã lá no interior do Mato Grosso. Então, mais ou menos 350 quilômetros. Eu andei aquele estado todo. Trabalhava na obra. Graças a Deus. Sempre na presença de Deus. Quando eu botava o pé no ônibus, eu dizia, vamos meu Senhor, aonde o Senhor vai, não é o Senhor que vai me acompanhar, não, eu estou acompanhando o Senhor, porque é da obra do Senhor. Meus irmãos, eu fico pensando, pastor, falando, eu tenho de fazer a obra do Senhor. Eu nunca pensei em fazer a obra de Deus, eu pensei em ser um bisturi na mão do médico. Eu procurei ser um companheiro na obra, porque é Ele que faz a obra.
Eu apenas sou e era um instrumento. Eu tenho de fazer a obra. Não. Ele faz a obra e me usa. O prefeito, cadê ele, se ele está por aí, né? Então, a prefeitura faz a obra. O prefeito diz assim, eu fiz a obra, mas fez com a mão dos outros, né? E assim é Deus. Eu entreguei para fazer a obra. E ele me levava. Aí um dia, eu não lembro disso não. É uma história que ela conta. Eu disse, nunca aconteceu. Aconteceu. Eu não passei lá nessa época, passou, o senhor esteve lá em casa. Diz que eu cheguei na casa dela, é a história dela. Eu nunca não conto essa história como eu fiz, que não aconteceu. O marido não estava, eu estava visitando, o marido não estava. E ela adoeceu, e ela tinha umas criancinhas. Eu cheguei, diz ela que eu cheguei, as crianças estavam chorando de manhã, não tinha tomado café, estava toda suja. E eu cheguei e perguntei, ela dizendo, eu cheguei, e ela me contando essa história, eu falei, nunca não. E ela contou para outras pessoas, eu disse, isso não aconteceu. E eu perguntei, cadê seu pai? Está viajando. Cadê sua mãe? Está doente lá no quarto. Ela disse que eu entrei lá no quarto, coisa que eu não faço, não fazia. Entrei no quarto de mulher lá no quarto. Entrei no quarto, olhei e ela estava muito ruim. Eu voltei, e a história dela. Eu voltei e ela então, aí eu dei banho nos meninos dela, fiz café, fiz almoço, tratei, fiz remédio, chá e dei para ela e ela ficou curada. E não era eu, é o Deus que eu ando com ele. É anjo gordinho, né? Mas chegamos lá. Meus irmãos, só pode ser um anjo, porque eu não fiz. Mas ela tema, toda vez que o senhor teve lá, é o senhor mesmo que teve lá e fez. Meus irmãos, que maravilha é andar na presença de Deus. Deus disse a Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Abraão, por certo, disse, eu topo. E pronto. E fechou, e carimbou, e deu essa história que tem por aí. Meus irmãos, eu estava, quando eu terminei o curso aqui em Belo Horizonte, em 78, eu estava num dilema, porque eu queria para a região amazônica. Eu só falava com Deus, desde menino. A minha vontade era ir para aqueles lugares. E quando eu terminei, eu trabalhava na Cometa, de maneira que agora eu fiquei naquele dilema. 7 filhos, uma ninhada boa, viu? Meus irmãos, e eu um dia eu saí assim, me atordoado. Agora, eu quero ir para a obra. Falei que queria me preparar um pouco para ir para a obra, trabalhar. Mas eu estou com essa família, esses filhos. Meu Deus, como é que eu faço? Eu lembro o lugar que eu estava, numa ponte, botei o pé assim, e peguei na guarda, e olhando para lá e disse, e agora? Eu tenho meus filhos para tratar. Meus irmãos, uma voz soou no meu ouvido. Se eu deixar seus filhos para você tratar, eles morrem de fome.
cuida da minha obra, que eu cuido dos seus filhos. Eu disse, está feito o trato, está fechado. Daqui para frente eu não tenho mais filho para tratar. Porque quem trata dele é o meu Deus, que eu ando com ele. É aquele que me chamou, é aquele que tem responsabilidade comigo. Então agora acabou. Quando eu cheguei em casa, que a gente foi conversar e trocando ideia, a mulher falou, olha, e os nossos filhos, como é que fica? Eu falei, eu não tenho filho para tratar? Eu falei, pronto, agora o homem foi doido mesmo. Agora ele perdeu, foi juízo. Por que você não tem filho para tratar? Porque estão na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para qualquer pessoa que eu desafio, anda com Deus, porque Deus resolve o seu problema. Problema financeiro, problema moral, problema conjugal, problema de enfermidade, problema de salvação, problema de batismo no Espírito Santo, problema de avivamento, problema e problema. Deus não conhece problema. Ele só tem solução para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e eu entrei na obra, fui para Mato Grosso. Dormi em papelão, morei em casa tapada com palmito, com folha de palmito. Dormia no chão, nosso fogão era tijolo. E assim foi. Meus irmãos, para dizer uma verdade, Deus cuidou tanto que eu tenho uma família que nós amamos. Eu para eles sou ídolo, cuida de mim. Aonde estou, todo dia nós estamos falando, se prepararam. Então, lá em casa, na família, quase tem profissional de todas as áreas, passaram pela faculdade. Tem 3 médicos, tem 3 netos agora terminando, um está quase terminando medicina, 2 estão mais para trás, e assim por diante. Deus tem nos abençoado. Se eu for contar quantos profissionais, todos lá, e não precisa de mim, porque Deus cuidou, casaram, tem suas casas, tem suas famílias, tem filho, tem neto também. Louvado seja o nome do meu Deus. Certo dia, eu tornei a adoecer. Eu tive depressão. Meus irmãos, 7 filhos. Um resolveu, então, fazer tudo o contrário. Mas ele me botou de joelho. Meus irmãos, eu pude ver aquele rapaz algemado, meu filho, apanhando, atirado, preso, machucado, sentenciado à morte. E eu aqui em Belo Horizonte, num lugar chamado Palmital, uma cadeiazinha. Meus irmãos, e aquilo, para mim, o mundo acabou. Tudo caiu na minha cabeça. Eu não aguentava. E ele preso, a polícia tirou dele, atirou na cabeça, uma bala passou na nuca, outra na perna. Irmãos, e eu naquele dilema, eu desci ao fundo do poço. Ver um filho na mão da polícia apanhando na minha frente, todo machucado,
E eu não podia rasgar aquela polícia. A minha vontade da carne era essa. Ah, se eu pudesse. Tira esse rapaz daí e me põe aí. E eu fui. Meus irmãos, eu tive a morte. Eu passei uns 2 anos sem consciência quase. Andava a noite inteira. Não queria comer. Chorava, não sei para que, portanto. E todo mundo perdeu a paciência e a esperança. Meus irmãos, deixei de ir na igreja, não queria tomar banho. E assim fui. Um dia, todo mundo foi para a igreja. Pai, vamos para a igreja, não vou para a igreja não. Deixa eu. Ficou a mulher assistindo um tal de Fantástico. E eu passava naquele Fantástico, eu não via nada de fantástico. Eu só via morte. Só falava na morte daquele cantor, do irmão que morreu lá, do Leandro. Falava na morte de um outro lá, um senador. E era só aquilo. E eu naquele desespero de causa. Eu cheguei no terreiro e disse, esse negócio de igreja comigo, pregar, essa coisa acabou. Nunca mais. Cheguei no terreiro, uma hora passei, ela estava ali, eu passei. Cheguei lá e eu olhei para o céu e disse, ah, Deus, me dá um peito de aço, que eu der um grito, posso dar um grito aqui, para arrebentar esse céu e abrir essa terra, para esse céu cair em cima de mim, e essa terra abrir, porque eu não aguento mais. E nunca mais eu prego. Passei para a mulher outra vez, o céu não caiu, nem a terra abriu. E eu cheguei lá no quarto, peguei a Bíblia assim, nervoso, que eu falei, nunca mais eu prego. Quando eu botei o dedo aquele, ai de mim se não pregar o evangelho. Ah, meu Deus. Foi só isso que Paulo estava falando. Ai de mim se não pregar o evangelho. Não é que eu ia perder a salvação, porque a salvação era de graça e ela está carimbada. O céu é meu. Amém, irmãos? O céu é de você. Se você aceitou Jesus, seu nome está escrito. Mas, ai de mim que eu não tinha mais alegria no mundo se eu não pregasse o evangelho. Voltei e peguei tudo de novo. Agora é hora. Meus irmãos, e a luta foi e continuou. E me levaram um dia era um dia do Tiradentes, não sei o que lá. Aí me levaram para o médico e eu estava chorando muito, estava desesperado, me levaram. Quando eu cheguei lá, o médico conhecido não podia me atender, chamou uma cardiologista. Ela botou todos os aparelhos em mim e disse o seguinte, você não tem nada, rapaz. Seu coração está bom, está tudo aqui. Agora só tem uma coisa que eu vou te dizer. Aonde você chegou, você não volta mais. Daí, já vai. Mas tem um porém. Só quem te tira disto é o Cristo, se Ele estiver por dentro, porque por fora Ele não está. Meus irmãos, naquela hora eu falei, Ele está por dentro, Ele está aqui, Ele está comigo, e então não vou morrer. Da agora para frente eu vou ser curado. Cheguei em casa, aí que a coisa apertou mais quando eu cheguei em casa. Eu passei uma noite
pensando que eu morri aquela noite. Quando foi de manhã, eu não dormia na cama, eu andava a noite inteira. Eu estava lá no quarto, então, lá na sala, e então, quando foi de madrugadinha, eu encostei assim, parece que aquele queimor parou um pouquinho. Uma voz sussurrou no meu ouvido: quando tudo falha, eu estou presente. Eu falei: aleluia, o Senhor está presente. Então, eu não vou morrer, vou levantar e vou ser curado agora. Quando eu levantei, aí lá em casa, parecendo que eu estava bêbado, cheguei na cozinha segurando, a mulher estava pondo café. Ela disse: o que é que está te dando? Não falei: nada não, porque eu enjoei de ficar doente. Ela falou: meninos, levanta aí, está dando uma coisa ao seu pai aqui. Eu falei: não está dando, não, deixa para dormir aqui agora doutorado, porque meu Deus está presente na minha vida. Meu Deus está presente. E assim, meus irmãos, a gente agora, 2021, o rapaz já está com 57 anos. Bagaço. Deus ouviu a nossa oração. Ele ficou liberto. E está cantando, está louvando a Deus e dizendo: eu perdi muito tempo da minha vida, mas eu quero ajudar a servir a Deus. E Pai, vem que eu estou com saudade do Senhor. Eu já estive lá e conversando, eu já não podia conversar, que ele era bravo, era nervoso. Mas, meus irmãos, ele está nas mãos do Senhor, porque Deus está presente. É a presença de Deus. Vamos buscar sempre a presença de Deus. Mais uma só que eu quero te contar. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, uma filha, que hoje é até avó, ela estava com uns 14 anos. Ela foi acometida por aquela enfermidade que o seu marido teve, como é que chama? Câncer no sangue lá. Fala alto aí. Não escutei nada, viu? A leucemia. Meus irmãos, fiz tudo quanto era exame na cidade. E eu trabalhava na Cometa e estudava no seminário. Quando eu cheguei, era 1h da madrugada. Cheguei beirando a janela daquela mocinha, ela estava gemendo lá. E eu fui tomar meu banho e comecei a falar com Deus. Meu Deus, a gente cria um filho nessa pobreza, nessa luta que a gente tem. Até daquela idade, agora perde um filho onde é que tem tanto recurso e não tem recurso. O Senhor tem muita gente aí que tem o dom, tem poder, tem tudo. Fala comigo o nome de uma pessoa que eu não vou dormir, eu vou entrar no meio de ladrão, não importa nada, não durmo essa noite, mas eu vou atrás, aonde tiver, eu vou buscar. Para vir orar pela minha filha, porque ela está morrendo e não tem o que fazer. Meus irmãos, aquela presença maravilhosa tornou sussurrar no meu ouvido: faz você mesmo. Eu falei: Deus, eu não tenho poder. Ele falou: mas ninguém tem. Eu não tenho poder, Senhor, mas ninguém tem. O poder é meu. Eu uso a quem quero, onde quero e a hora que quero. Faz você mesmo. Meus irmãos, eu estava chorando. Então, porque ia perder a filha,
e chorei mais porque ela ia ser curada naquela hora, porque eu entrei naquele quarto, peguei esse óleo de cozinha, pus na minha mão, entrei no quarto e ungi a minha filha, sentei nos pés da cama e fiquei ali há muitas horas agradecendo a Deus pela cura que ali estava sendo feito, porque meu Deus estava presente. É a presença de Deus que resolve, é a presença de Deus que cura, é a presença de Deus que salva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, até na morte. Perdi a mulher, perdi uma filha que tem doído muito, mas é isso aí. A morte da minha mulher, que foi a primeira. Irmãos, sofrimento muito grande, porque essa maligna doença judia demais da pessoa e da família. E ali, meus irmãos, quando um plano que a gente pagava, tem a Home Care que entrou, foi arranjado pela providência de Deus. Na minha casa, ela ficou internada, o quarto dela virou um laboratório. Tinha aqueles bujão de oxigênio, tinha enfermeira 24 horas para tomar conta, médico o dia inteiro, um saía de uma área, eu vinha a outra depois, 3, 4 vezes médico dentro da minha casa, a porta e o portão lá na frente não ficava destrancado e a porta aberta, noite inteira, e eles cuidando. Quando morreu, meus irmãos, tinha sepulcro comprado, tinha a parte da mortalha, tudo resolvido. E então aconteceu. Depois o que é que eu fiz? Eu não podia dizer nada a não ser louvar o meu Deus. Meu Deus, eu nunca vi. Parente dela foi lá em casa, falou, nunca vimos na nossa família acontecer isso que eu estou vendo aqui. Médico acompanhando o sepultamento para cuidar da família. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu disse para Deus, compensa trabalhar na tua obra, compensa viver contigo, compensa andar contigo, porque o Senhor cuida até na morte. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, eu quero contar um caso que aconteceu. Eu encontrei com o pastor lá, um dia desse, outra vez, nós estávamos por ali naquele supermercado comprando, a Big Mais, né, que chama aquilo ali. Então, compramos, fizemos a nossa compra, e coisa, pegamos o carrinho, chegamos lá na traseira do carro, encostamos, chegou um homem depressa. Quem vocês? Vocês não são daqui não, né? Não. O que é que tem com vocês que vocês são diferentes dessa maneira? Vocês me chamaram a atenção, eu estou acompanhando vocês dentro daquele supermercado ali, e vocês me chamaram a atenção. Tem uma coisa, não foi por isso aí, Maria? Vocês têm uma coisa diferente. Falei, olha que diferença aqui, moço, só se for Deus nas nossas vidas. Porque aí faz a diferença mesmo. Meus irmãos, meus amigos, meus jovens, compensa andar com Deus, compensa viver com Deus, compensa então andar na presença de Deus com sinceridade, com verdade. Josué, quando chegou na beira do Jordão para fazer o concerto, ele chamou o povo e diz agora, servi o Senhor com sinceridade e com verdade, e deita fora tudo.